Eu dei um tema para essa mensagem de hoje, que eu quero que você repita comigo, diz assim: saia da toca. Eu vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Saia da toca. Você vai entender. E eu quero que essa noite o Espírito de Deus possa falar ao teu coração, para que você possa sair da toca. Eu tenho pedido muito ao Senhor, eu estou há uma semana meditando em cima dessa mensagem, e eu tenho pedido ao Espírito de Deus que eu possa transmitir para a igreja aquilo que Ele falou ao meu espírito. E eu creio que vai ser uma noite especial na tua vida. Eu te peço que você não deixe que nada roube a tua atenção, que você não permita que nada venha tirar do teu foco. Às vezes uma palavra que você perde é aquilo que você precisava ouvir. E essa noite vai ser uma noite diferente na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler com você um texto que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Presta muita atenção no texto. Depois disso, eu vou ler um texto inteiro, o texto é grande que eu quero ler, mas para que você entenda melhor, amém? Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. 32. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quando 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam,
E tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfamados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Esse texto é muito bonito. Eu acho que muitos aqui já conhecem, e eu queria que você tentasse imaginar a cena. Só que no capítulo 6, um pouquinho antes, diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele estava armando uma cilada contra o rei de Israel. E todas as vezes que ele armava uma cilada, o rei de Israel ficava sabendo. Porque existia um profeta lá em Israel chamado Eliseu. E aí os homens lá, do rei da Síria, o rei da Síria chega para os seus homens e fala assim: ó, tem algum caguete aqui no nosso meio? Ele fala: não, não, senhor. Tem um camarada lá chamado Eliseu, um profeta lá em Israel, que tudo que o Senhor trama, ele revela para o rei. Quando o Senhor está na sua casa, lá na sua cama, pensando em alguma coisa, Deus revela para ele e ele entrega para o rei. Aí aquele rei, preocupado com tudo isso, fala assim: vamos pegar Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu vai para um monte chamado Dotã, uma cidade chamada Dotã, e ele está no alto do monte. A Bíblia diz que chega aquele exército todo, Ciro. Eles chegam ali e cercam todo aquele lugar. Depois em casa você lê o capítulo 6. E quando Eliseu acorda de manhã cedo, junto com seu moço, chamado Geazi, quando ele acorda de manhã cedo, aquele lugar está cercado por aqueles cavalos ali, aquele exército. Várias pessoas para pegar somente um profeta, que não andava com arma nem nada, mas era um profeta. E quando o seu moço, ele acorda e ele vê aquele exército cercando eles ali, ele fica desesperado, ele vai até o seu senhor Eliseu, ele fala: meu senhor, estamos perdidos, eles nos cercaram e vão nos apanhar. O texto diz que Eliseu, ele ora ao Senhor, ele pede para que o Senhor pudesse abrir os olhos do seu moço, para que ele pudesse enxergar que aqueles que estavam com ele eram muito mais do que aqueles que estavam no exército inimigo. O texto diz que aparecem ali cavalos, carruagens de fogo. O exército de Deus estava ali com Eliseu. Eliseu ora ao Senhor novamente, diz a Bíblia, para que venha cegar aquele exército inimigo. Alguns deles, a grande maioria deles, morre. E de repente Eliseu conduz aquele exército todinho, que era inimigo de Israel, ele leva até a cidade de Samaria. Quando ele chega na cidade de Samaria, ele chega diante do rei. O rei fala assim: profeta, eu devo matá-los? Eu devo matá-los?
Aí Eliseu fala assim, não. Você não vai matá-los, porque o Senhor os entregou nas suas mãos. Você vai fazer diferente. Você vai alimentá-los, você não vai matá-los. O rei de Israel prepara um banquete para aquele exército inimigo. Eu quero que você preste atenção aqui comigo, amém? Para você entender o que Deus vai falar contigo. Aquele rei de Israel, ele prepara um banquete para esse exército inimigo. Eles se alimentam, eles comem, depois eles vão embora. Passado um tempo, nós chegamos aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. O mesmo exército que foi poupado, ele volta, eles cercam a cidade de Samaria. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Uma cidade cercada por muros. O exército inimigo dos sírios, eles cercam a cidade todinha, eles fazem um acampamento ao redor da cidade e eles não deixam o alimento entrar na cidade. A fome chega a um ponto tão grande que eles vendiam fezes de pombo por 5 ciclos de prata. Chega uma mulher, o rei está passando, tem uma tradução atualizada que diz, aqui estava dizendo que o rei estava andando do lado do muro, uma tradução mais atualizada diz que o rei estava andando por cima do muro. Quando o rei está andando por cima do muro, uma das mulheres começa a gritar, meu rei, me acode. Aí ele fala, afinal de contas sou eu Deus para te acudir? Mas o que aconteceu? Conta para mim. Ela fala, eu e essa mulher, nós fizemos um acordo. Ela combinou comigo que hoje nós comeríamos o meu filho. E amanhã nós comeríamos o filho dela. E nós comemos o meu filho, mas no dia seguinte, ela não quis matar o filho dela para que nós comêssemos, ela escondeu. A Bíblia diz que o rei pega as suas vestes, ele rasga na frente de todo mundo. E as pessoas puderam ver que ele estava vestido com roupas de pano grosso. E toda vez que você lê na Bíblia, pano de saco, cinza sobre a cabeça, isso é um momento de muita humilhação, de muita tristeza, de muito sofrimento. O sofrimento do rei era tão grande, que ele estava com um pano de saco por baixo das suas roupas de rei. Ele estava se sentindo tão humilhado com aquela situação, porque ele percebia que lá fora, depois do portão da cidade, existia um portão. Amém? Você está aqui? Imagina que isso aqui é uma cidade, nós estamos todos aqui presos e não tem comida entrando aqui. Vai chegar um dia que a fome vai bater, a gente vai ter que comer alguma coisa. E existia um portão, e o portão estava fechado porque lá fora tinha um exército inimigo. E a Bíblia diz que o rei, desesperado por aquela situação, ele rasga as suas vestes e fala assim, de hoje Eliseu não passa. Só que Deus já tinha revelado para o profeta Eliseu, que estava lá na sua casa, que o rei viria ter com ele. Porque assim é o Deus que a gente serve. Muito antes de você pensar em fazer alguma coisa contra alguém, esse alguém, sendo da parte de Deus, ele é avisado por Deus. O mesmo acontece com a tua vida. Quando alguém pensa em fazer alguma coisa contigo, muito antes de pensar em fazer, Deus já te revela através de sonho, através de uma profecia, e Ele diz exatamente aquilo que vai acontecer. Porque esse é o Deus que habitava lá naquele povo, e é o mesmo Deus que continua habitando aqui hoje na Belém. E o texto continua dizendo que, quando ele vai ao encontro de Eliseu, Eliseu fala para o rei o seguinte, ó, meu camarada, amanhã, a essas horas, vai ser vendido um punhado de farinha por 1 ciclo. Vai ser vendido cevada também, mas muita cevada, por 1 ciclo também. Amanhã, não é hoje não, amanhã, a essa mesma hora. Em outras palavras, Eliseu está dizendo o seguinte, daqui a 24 horas, a situação do povo está sendo mudada. E eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, mas o mesmo Deus que fez aquelas maravilhas lá com o povo de Israel, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E esse Deus, ele pode mudar a tua situação da noite para o dia. Basta simplesmente você clamar a Ele. A Bíblia diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. E o texto continua dizendo que do lado do rei tinha um homem, aquele que servia o rei. Aí ele chega para Eliseu e fala assim, olha, mesmo que os céus se rompessem
isso seria impossível de acontecer. Aí ele falou assim, então tá bom, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai participar desse banquete. O texto diz, era costume naquela época, para que você possa entender, quando você lê a Bíblia, você precisa entender a cultura daquele povo. Naquela época era costume, os leprosos viviam fora da cidade, eles não podiam entrar na cidade. Então os leprosos estavam lá fora da cidade, e eles pensaram o seguinte, olha, dentro da cidade tem fome, se a gente entrar lá a gente vai morrer. Se a gente permanecer aqui, a gente vai morrer também. Eram 4 leprosos. Então eles pensaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos lá no arraial dos Círios, se eles nos receberem lá, nós viveremos. Mas se eles nos matarem, nós já iríamos morrer mesmo, a gente já morre de uma vez. Então eles resolveram sair do ambiente de conforto deles, para ir até o arraial dos Círios. E quando eles chegam no arraial, diz o texto, que eles chegaram lá, eles não entenderam nada, estava tudo abandonado. Porque o Senhor, Jeová, já tinha mandado um barulho ensurdecedor naquele exército lá dos Círios, e eles acharam que os egípcios, os heteus, estavam vindo contra eles. Então eles pegaram algumas coisas que conseguiram e deram no pé, largaram cavalo, largaram dinheiro, largaram joia, largaram tudo, comida, largaram tudo ali. Então aqueles leprosos, quando eles entram numa barraca, a primeira coisa que eles fazem, eles comem, pegam algumas coisas para eles, saem, escondem. O texto diz que eles voltam, vão em outra barraca, comem, saem, escondem, mas eles pensam o seguinte, por mais que a cidade, o rei, não permita que nós, leprosos, possamos entrar na cidade, não é justo nós desfrutarmos desse banquete, e aqui eu quero que fique ligado, não é justo nós desfrutarmos desse banquete, enquanto aquele povo lá está morrendo de fome. Só que nós não podemos deixar para amanhã, nós temos que ir agora. A Bíblia diz que estava ao anoitecer, nós precisamos ir lá agora avisar para eles. Eles chegam lá diante da cidade, eles começam a gritar lá para o homem que estava na torre lá e falam assim, olha, os sírios não estão lá, eles foram embora. O homem vai lá dar o recado para o rei. A Bíblia diz que o rei, ele fala o seguinte, isso é uma estratégia deles, eles saíram para que nós possamos sair da cidade. Quando nós sairmos da cidade, eles vêm, vão cercar tudo, vão nos matar e vão ficar com tudo. Aí esse homem chega para o rei e fala assim, vamos fazer o seguinte, nós ainda temos 5 cavalos ainda, porque o resto tudo morreu. Vamos mandar uns homens irem lá, para conferir se realmente isso é verdade. Esses homens vão lá, conferem, voltam para o rei e contam que tudo aquilo que os leprosos haviam dito era verdade. A Bíblia diz que o povo sai desembestado. Só que antes disso, o rei pega esse homem de sua confiança e coloca no portão da cidade, para tentar organizar a situação. Tu imagina pessoas há dias sem comer, e chega um camarada lá e fala assim, faz uma fila aí para comer. Engraçado, né? Faz uma fila aí. Esse cara está louco. A Bíblia diz que vieram, pisotearam aquele homem, e ele morreu conforme a palavra do profeta. Você vai ver, mas você não vai desfrutar de tudo isso. E eu meditando nesse texto, Deus colocou 5 pontos que eu quero compartilhar contigo nesta noite. Quando nós estamos dentro de um problema e nós nos sentimos cercados, nós não temos, às vezes, cabeça para pensar em outra coisa, a não ser no problema. Aquele rei, ele estava tão aflito, ele estava vestindo pano de saco, ele estava tão aflito que a tristeza, a humilhação, o sofrimento tomou conta do seu ser, que ele poderia muito bem ter ido até o profeta e ter perguntado, profeta, o que nós vamos fazer agora? Não é possível que nós tenhamos liberado esses homens e agora eles vêm contra nós, vão nos matar. Não é possível que esse rei, esse Deus que você fala tanto, ele seja capaz de nos fazer passar por tudo isso. Mas não, o rei, a Bíblia diz que ele estava andando em cima do muro. Existem momentos na nossa vida, e eu quero que você entenda isso. Existem momentos na tua vida, que você está vivendo dentro de uma aflição, dentro de um problema. E ao invés de você ficar andando em cima do muro,
e ficar tentar arrumando um culpado para o teu problema, o que você precisa fazer é consultar ao Deus que resolve todos os problemas. Aquele rei, ele em vez de tentar arrumar uma solução para o seu problema, ele ficou em cima do muro, andando para lá e para cá, sofrendo com tristeza, sem entender o que estava acontecendo. Todas as vezes que você estiver diante de um problema, você precisa, a primeira coisa, você precisa se desconectar. Eu sei que não é fácil, mas a nossa mente, é ela que guia os nossos passos. A nossa mente é que nos faz compreender o que é certo e o que é errado. O conceito de certo e errado dentro de mim, dentro de você, é porque nós fomos doutrinados a entender o que é certo e o que era errado. Amém? Por isso uma criança recém-nascida, ela não sabe o que é certo e o que é errado até que alguém ensine essa criança. Então a nossa mente, ela é dominada por mim e por você. Amém? A minha mente é dominada por mim, a tua mente é dominada por você, amém? Então a tua mente precisa te doutrinar para que você compreenda que quando você está cercado por um problema, não vai adiantar nada você ficar tentando arrumar um culpado para o teu problema. Você precisa sair do problema. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você percebe que o rei, ele quando para, ele vê duas mulheres conversando, e as mulheres começam a dizer para ele que elas fizeram uma aliança, uma cumpriu a sua parte, a outra não. Eu quero falar para você também nessa noite sobre aliança. Tome cuidado quando você estiver dentro de um problema, e você está desesperado para sair desse problema. Tome cuidado com as alianças que você faz. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos tão desesperados, que a primeira pessoa que chega para nos socorrer, nós achamos que vem da parte de Deus. E nem sempre tudo aquilo que parece é. Então tome muito cuidado com as alianças que você faz. Porque quando você faz uma aliança com uma pessoa errada, é nesse momento que Satanás, a Bíblia fala sobre o laço do passarinheiro. Você cai literalmente no laço do passarinheiro. Sabe quando você está desesperado e que você quer encontrar uma solução para o teu problema? E que várias portas se abrem e você vai entrando em cada uma delas achando que ali você vai encontrar a solução do teu problema? Não é assim. Antes de você tomar qualquer decisão, você consulte a Deus para entender se essa aliança vem ou não dele. Se essa solução que parece ser uma solução, se é a resposta de Deus para a tua vida, ou se simplesmente é aquilo que você acredita que é verdade. A terceira coisa, dentro de um problema, não se desespere. Deixe de querer arrumar, como eu disse, um culpado. Sempre aqueles que você vai alimentar. Normalmente, aqueles que você alimenta são aqueles que vão te trair. O profeta Eliseu, ele tinha acabado de dar comida para aqueles homens. Ele levou aqueles homens até Samaria, alimentou aqueles homens. Passado um tempo, aquele exército, eles vieram contra o exército de Israel. Às vezes você fala assim, mas pastor, eu fui muito injustiçado. Judas comia com Jesus à mesa. Judas andava do lado de Jesus. Judas teve o melhor pastor que o mundo pode ter. Judas teve o melhor mestre que qualquer pessoa na face da terra pode ter. Judas teve o maior homem do seu lado. Mas Judas continuou sendo Judas. Porque os valores que as pessoas carregam dentro nem sempre são mudados. Jesus só muda pessoas que querem mudança. Jesus só transforma pessoas que querem transformação. Então todas as vezes que você estiver diante de um problema e que você se sentir injustiçado, não ache que é privilégio seu somente. Isso acontece com grandes homens de Deus na face da terra, espalhados pelo mundo. O terceiro conselho que eu te dou
Cuidado com aqueles que você alimenta. Normalmente são esses que vão te trair. Tome bastante cuidado com quem você coloca dentro da tua casa, dentro do teu ciclo de relacionamento. Escolha bem as tuas amizades. Não ache que todo mundo que é da igreja pode frequentar a tua casa. Não fique acreditando que todas as pessoas que carregam uma Bíblia debaixo do braço são de Deus. Jesus, certa vez, ele deu um sermão, ele disse o seguinte: ei, o joio, ele cresce junto com o trigo, mas não cabe a mim nem a você tirar o joio. A Bíblia diz que num tempo oportuno, o Senhor separa o joio do trigo. Porque tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem de Deus, não pode continuar crescendo junto com aquilo que vem do inimigo. É um tempo só de maturação. E depois desse tempo, o próprio Senhor arranca do nosso lado. O que você precisa é orar a Deus para que o Senhor possa trazer para o teu coração as verdadeiras amizades que vão trazer crescimento para a tua vida. Você precisa andar com pessoas que vão te levar para cima. Pessoas positivas. Pessoas que vão te incentivar a ser uma pessoa melhor. Existem pessoas que andam do nosso lado e que por diversas vezes compartilhamos com elas alguns projetos, mas essas pessoas, elas até dizem amém, mas no fundo elas não acreditam em tudo aquilo que você fala para ela. Como ela não é capaz de realizar aquilo que você quer realizar, a primeira coisa que ela faz é tentar apagar os teus sonhos. Tome cuidado com as tuas amizades. Amém? A quarta coisa, só sai do problema quem olha para fora. Os inimigos não estavam mais ali. O povo estava dentro da cidade. O exército dos sírios já tinha ido embora. Mas o povo ainda continuava dentro da cidade, porque os olhos deles estavam dentro do problema. Só sai do problema quem olha para fora. O Dr. Augusto Cury, ele costuma dizer o seguinte: no meio de um foco de tensão, você precisa sair do foco. Você precisa se desligar daquele momento, como se você estivesse se enxergando por cima da situação, e você olhar para baixo e encontrar uma solução para o teu problema. Tudo na vida, creia nisso, não sou eu que te digo, é a Bíblia. Tudo na vida tem jeito. Mesmo que você possa ter entrado aqui hoje achando que não tem jeito, eu quero trazer uma palavra para o teu coração. O Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus que pode todas as coisas. O Deus que nós servimos glorifica a Deus. Tem muitos que andam do nosso lado, mas não acreditam naquilo que Deus vai fazer. Sabe quantas pessoas já me disseram que era impossível de um dia nós estarmos aqui? Algumas. Sabe quantas pessoas mandaram eu desistir? Algumas. Há 10 anos atrás, eu lembro que eu pegava uma caixa de som dessa aqui, eu botava nas costas, e eu saía do meu escritório, eu vinha andando com a caixa de som nas costas, ia até um auditório, largava ela lá, voltava para o meu escritório, pegava outra caixa, pegava 4 caixas dessa, levava para lá, levava a mesa de som, montava e desmontava todo o som da igreja. Acabava o culto, todo mundo ia embora. Eu desmontava o som, antes do Wellington, meu abençoado, chegar. Ele nem estava nessa época na igreja. Eu desmontava o som, eu levava tudo e guardava tudo no meu escritório, para depois eu poder ir para casa. A minha mulher com um bebezinho de 1 aninho e com outro na barriga. Muitas pessoas disseram para mim que eu era um louco, que eu era um sonhador. Mas só aqueles que sonham e conhecem o Deus que eles servem, que sabe o valor que esse Deus tem para eles. Ninguém vai dizer para mim que o Jesus que eu conheço é diferente daquilo que ele fala ao meu coração. E hoje, quando chega aqui, é tudo muito bonito. Se você chegar aqui hoje e falar assim: quem queria ser Paulo? Todo mundo vai levantar a mão. Eu. Quem queria viver o que Paulo viveu? Paulo foi o maior apóstolo. Mas Paulo, antes de ser quem ele foi,
ele viveu dentro de cárcere. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi cuspido. O navio dele naufragou algumas vezes. Paulo passou por todo tipo de perseguição. Até cobra o mordeu. Mas qualquer pessoa que viesse falar de Jesus para Paulo, Paulo não se importava. Porque Paulo sabia quem era o seu mestre. A Bíblia diz que Paulo havia sido levado ao terceiro céu. Paulo viu coisas que ninguém até então tinha visto. Paulo sabia que Jesus tinha revelado para ele tudo lá em cima. Então Paulo não se preocupava com as leves e momentâneas tribulações que ele passava por esta terra, porque ele sabia que tinha um peso de glória muito grande que estava por vir. Paulo acreditava que tudo que ele fazia na terra não chegava nem perto daquilo que o céu esperava por ele. Você consegue entender? O problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos viver o melhor desta terra, somente nesta terra. Se você viver o melhor nesta terra, glória a Deus pela sua vida. Mas o melhor de Deus não está nessa terra. O melhor de Deus está na eternidade. A Bíblia diz que existe algo lá em cima, separado para mim e para você, que os nossos olhos não podem contemplar. A maior formosura que você já viu na terra não se compara àquilo que Deus tem separado no céu para você e para mim. E eu quero fechar com a quinta situação. No dia da tua vitória, somente aqueles que creem contigo vão desfrutar do banquete. Vai chegar um dia que o Senhor vai te dar a tua vitória. Creia nisso. Isso não é palavra para incentivar você. E só vai participar da tua vitória aqueles que creem contigo, aqueles que acreditam no Deus que você acredita, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E essas pessoas, quando chegar esse grande dia, elas vão poder comer do banquete que Jesus separou para você e para elas. Perceba que quando aqueles leprosos eles entram na cidade, eles foram desprezados pelo rei. Eles moravam fora da cidade, mas no momento em que eles tiveram a oportunidade de desfrutar de um banquete, a primeira coisa que eles fizeram foi pensar no povo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Sabe aquelas pessoas que são desprezadas pela sociedade? Sabe aquelas pessoas que ninguém dá valor? Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Esses são os queridinhos de Deus. As pessoas que ninguém quer, esses são os queridinhos de Deus. Jesus olha para essas pessoas de uma forma tão amorosa, que se você conseguir entender isso, você vai sair daqui essa noite dando valor àqueles que não têm valor. Porque valorizar aqueles que são valorizados, que bem tem. Agora, valorizar aqueles que são desprezados. Sabe quando você chega numa empresa e está lá o faxineiro limpando lá, e todo mundo passa por ele e não dá um bom dia? Esses são amados por Jesus. É esse que você precisa valorizar. São esses que Jesus olha para eles de uma forma diferente, porque a sociedade não dá a mínima para ele. E Jesus é contra a sociedade. Jesus é contra os valores que a sociedade imputou. Porque a sociedade diz que só quem tem dinheiro é valorizado. Mas Jesus diz que os humildes herdarão o reino dos céus. Então é isso. Valorize aqueles que ninguém quer. Esses são os queridinhos de Deus. Eu quero finalizar minha mensagem. Esse texto a gente podia ficar aqui a noite toda falando sobre ele. Nós vimos um profeta que acudiu um povo inimigo, e que esse povo inimigo daqui a pouco
se revolta contra o povo que esse profeta fazia parte. Nós vimos um rei que num momento de tensão, a primeira coisa que ele faz é querer culpar quem não tem culpa. Nós vimos uma aliança de duas pessoas que não poderiam ter nunca essa aliança. Nós vimos um homem que duvidou daquilo que Deus ia fazer e não participou do banquete. Nós vimos 4 leprosos, desprezados pela sociedade, que trouxeram a solução para toda uma cidade. E esse texto me fez refletir e entender que nem tudo aquilo que a gente acredita ou acha que é, realmente é. Os valores de Deus são muito diferentes dos nossos valores. Aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida é muito diferente daquilo que o mundo tenta colocar como valor no nosso coração e na nossa mente. Eu tenho pedido muito ao Senhor para fortalecer essa igreja. Deus é minha testemunha, eu tenho pedido tanto a Deus para fortalecer essa igreja na palavra. Porque a Bíblia diz que nós estamos vivendo dias maus. Eu não sei o teu entendimento do que eu vou te dizer agora. Mas o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito curto para a volta de Jesus. E se você não estiver preparado, não se preparar para a volta dele, você vai ficar. Sabe quantas pessoas sobem no altar para dizer isso? São poucas. Porque isso não enche igreja. Mas eu não estou preocupado em encher igreja. Eu estou preocupado em falar aquilo que Deus fala ao meu espírito. Eu quero muito que você seja salvo. O desejo do meu coração é ver todos vocês na eternidade. Eu peço a Deus todos os dias que Ele não deixe ninguém se perder. Subir no altar e falar de prosperidade é o que o povo gosta. Mas isso não salva ninguém. Subir no altar e dizer que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo é fácil, mas não traz salvação. O que traz salvação são valores. Valores inegociáveis. Que o Espírito de Deus, Ele possa te trazer uma revelação que eu como homem nunca vou conseguir trazer. Eu não sei se você hoje representa o rei. Eu não sei se você hoje representa a aliança de 2 mulheres. Eu não sei se você representa o profeta, que às vezes é perseguido. Ou eu não sei se você é um dos 4 leprosos, que ninguém dá valor. Mas uma coisa eu sei. O Deus que me trouxe essa noite nesse altar, manda eu te dizer que para Ele você é importante. E tudo que você está vivendo, Ele está vendo. E Ele vai trazer uma resposta para o teu coração. Você só precisa entender que a tua solução não está nas pessoas. A tua solução está nele. Se o rei tivesse buscado o profeta teria dito para o rei: rei, espera, que amanhã, a essa hora, tudo vai mudar de cena. Mas o rei precisou primeiro rasgar suas vestes, para que todos aqueles pudessem ver que ele usava pano de saco por baixo. O rei precisou ter uma ira no seu coração e julgar aquele que não tinha culpa de nada. O rei precisou participar. E depois que eu acabei de ler esse texto, eu fiquei imaginando, porque eu leio a Bíblia, eu fico pensando nos detalhes. Eu fiquei imaginando a cabeça de uma dessas 2 mulheres que matou o seu filho e comeu o seu filho. 24 horas depois, a solução do problema tinha chegado.
Eu fiquei imaginando todo mundo correndo para a cidade, e aquela mulher sentada na porta da cidade chorando, porque ela matou o seu filho, porque ela não soube esperar o momento certo da decisão. Muitos têm morrido no meio do caminho, porque têm se precipitado com decisões que não deveriam tomar. Muitas pessoas não estão conseguindo enxergar que o Deus que você serve, Ele está com as mãos estendidas para te atender. Mas você não consegue ver, você acha que a solução do teu problema está indo buscar um agiota, está indo buscar alguém que vai te emprestar dinheiro, que vai resolver o problema. Não vai. Quando você pega dinheiro emprestado, você só está trocando de problema. Você precisa crer. Crer somente. Jesus passa os olhos na terra e Ele busca homens e mulheres com valores, não valores de dinheiro. Ele busca homens e mulheres com valores reais dentro do coração. A traição, ela sempre vai acontecer. É triste o que eu estou te dizendo. A traição sempre vai acontecer. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu traição. E só atrai aqueles que comem a mesa contigo, porque você não dá oportunidade para o inimigo te trair. Eu não sei com quem Jesus está falando essa noite. Eu, quando preparava essa mensagem, eu chorava no meu quarto. O Espírito de Deus falava tanto comigo. Eu sentia a glória de Deus inundando a minha vida. Nós precisamos ser verdadeiros com Cristo. Eu não me importo se me chamam de chorão, se me chamam de... Eu não me importo com nada disso. Eu estou na presença do meu Rei. Eu quero simplesmente dizer para Ele o quanto eu amo, o quanto eu admiro, o quanto eu glorifico o Seu nome. Eu simplesmente quero te dizer, Jesus, que Tu és tudo na minha vida. Tudo isso aqui é Teu, Pai. Essa igreja é Tua, Pai. Essas pessoas são Tuas. Esses instrumentos são Teus. Tudo aqui é Teu, Pai. Nos ajuda a olhar com os Teus olhos. Nos ajuda a ouvir com os Teus ouvidos, Pai. Nos ajuda a entender com a Tua mente. Não deixa que nós possamos, Pai, tropeçar em coisas tão pequenas. Mas nos ensina, Pai, eu te peço nesta noite. Nos ensina, Pai, tudo aquilo que Tu tens para fazer nesta casa. Pessoas que se encontravam cercadas, Pai. Eu quero te pedir nesta noite, assim como Tu foi com aquele povo de Israel, Pai. Traz uma resposta para os Teus filhos, Pai. Faz eles olharem para fora, Pai. Faz eles enxergarem a solução que está diante dos Teus olhos, e eles até então não conseguiam ver, Pai.